paz do Senhor, irmãos, estamos aqui em mais um vídeo falando um pouco sobre esse alinhamento espiritual e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem a respeito do fermento. Eu vou falar nele dentro de duas perspectivas. A primeira está ali em Mateus capítulo 16, verso 6, onde o nosso Senhor Jesus ele nos aponta algo muito importante. Ele diz lá: "E Jesus lhes falou: estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus." Bom, esse fermento claramente aqui no decorrer da história a gente vê que Jesus está falando ali acerca do ensino. Esse fermento que vem de fora, eu vou chamar ele de um fermento doutrinário. Esse fermento, irmãos, ele é extremamente perigoso. Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem visto tantos ensinamentos e linhas de teologia que, ao invés de nos levar a Cristo, acabam nos afastando ainda mais. Que, ao invés de nos aproximar da verdade da palavra, eles acabam nos distanciando ainda mais dela. Então, o primeiro ponto está exatamente nessa preocupação doutrinária. Nós temos hoje aí uma teologia humanista que foi inserida no seio da igreja, no seio da pregação, no seio do contexto cristão há muitos anos. E com ele já veio logo na sequência essa teologia do triunfalismo, a teologia da prosperidade, cujo único propósito é tirar Jesus do centro e colocar o ventre do homem, as suas necessidades, as suas carências, como se esse fosse o centro do propósito do evangelho, da pregação de Cristo, enfim. Jesus existe para ser o gênio da lâmpada, onde você vai lá, esfrega e ele vem realizar seus desejos. E não é assim. Não é? Existe uma bênção? É verdade, existe. Existe prosperidade? Claro que sim. Existem milagres, existe o desejo de Deus em fazer coisa a nosso favor? Claro que sim. Mas antes da bênção existe uma cruz. Antes do galardão, antes da coroa, existe um altar. Então, o propósito de Deus inicia-se com o objetivo de arrancar o mundo de nós, de nos tirar toda e qualquer tipo de herança, de contaminação das doutrinas deste mundo, da ideologia deste mundo, e nos voltar àquilo que nós saímos. O grande problema do homem foi ter saído do controle do governo de Deus. E com isso, acabamos nos perdendo dentro das nossas próprias convicções, vivendo uma vida completamente governada pelo nosso eu. E a proposta dessa linha teológica, ela tem o mesmo funcionamento. É tirar Jesus do centro e colocar a mim, a você, as nossas necessidades. Sendo que, claro, como um bom pai, ele sempre está olhando para nós e vendo o que é melhor. Mas muitas vezes somos nós que não temos discernimento correto do que de fato é melhor para nós. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós não vai ser. É como um filho nosso que nós criamos e que a gente muitas vezes está pedindo ali o segundo, terceiro, quarto doce, e você está vendo, não, se ele comer mais, ele vai passar mal. Então, a mesma forma, Deus olhando para nós. Muitas das coisas das quais a gente entende e quer, só que não é o momento, não é a hora. Deus está vendo que aquilo não vai fazer bem para nós. Então, essa teologia, esse fermento do nosso tempo, da nossa dispensação, ele tem essa funcionalidade de tirar o nosso coração de Cristo, de colocar tudo aquilo que fazemos a nível de igreja, a nível de vida cristã, voltada a satisfazer o nosso ventre, as nossas necessidades, 10 formas de você alcançar aquilo que você quer, do jeito que você quer, quando você quer de Deus. E aí a gente inventa um monte de nome, faz um monte de coisa aí para poder fazer com que esse mecanismo de barganha, hora de pressão mesmo, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. Eu me lembro de Satanás tentando Jesus no deserto, irmão. Essa foi a declaração. Tu não é o filho de Deus? Então faz o milagre. A gente começa a perceber que de fato essa teologia absolutamente não tem nada a ver com a pregação do evangelho. Então o primeiro ponto é dizer isso para você, que você guarde o seu coração, que você zele da sã doutrina, voltando-se de fato ao estudo das Escrituras, para que você e eu e qualquer pessoa não possamos ser surpreendidos por achar estar fazendo aquilo que Deus quer como Deus quer, mas na verdade estamos sendo seduzidos e conduzidos por uma teologia que não tem nada a ver com a teologia cristocêntrica. Então, esse aí é o nosso primeiro ponto sobre fermento. O segundo ponto que nós vamos falar aqui desse fermento
é igualmente perigoso ao primeiro. O primeiro é um fermento que vem de fora, é daquilo que eu estou ouvindo. E isso muitas vezes está inserido nas canções também. Muito cuidado com as canções do nosso tempo. Às vezes as pessoas não desejam, eu vou ser muito positivo, às vezes não desejo querer realmente manifestar o coração e tudo mais, aí acaba se deixando levar, sabe, por percepções pessoais acerca do que eu acho que Deus quer, do que eu acho que Deus é, ao invés de nós voltarmos às Escrituras e de fato analisarmos como Deus quer que as coisas sejam feitas. Vou fazer nota aqui do que aconteceu com Uzá. Davi decidindo trazendo a arca de volta para Israel, e naquele momento Uzá, junto com o seu irmão, e Davi consentindo e aprovando aquilo, decidem trazer a arca em carro de boi. Foi daquela forma que a arca chegou na casa de Uzá, há muitos anos atrás, na casa de Abinadab, seu pai. Isso aí você vai ver lá em 1 Samuel, no capítulo 6. Esse processo de chegada da arca em Jearim, na casa de Abinadab. Quase 70 anos a arca ficou na casa dele e absolutamente nada mudou lá. A vida dele continuou exatamente a mesma. E aí quando eles vão transportar a arca, eles querem fazer como os filisteus fizeram. Então não é assim, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus de fato e de verdade através das Escrituras, para saber o que Ele quer e como Ele quer, e assim nós façamos a vontade do Senhor. Davi, quando fez a coisa errada, ele temeu e foi orar. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, no verso de número 12, você vai ver essa palavra, Davi dizendo, Davi temeu e foi perguntar, Senhor, como é que eu vou trazer a arca? Não é? E aí então ele volta para as Escrituras, para a lei de Moisés, no caso de Davi, volta para a lei de Moisés para poder fazer essa avaliação. Agora, na nossa perspectiva que eu quero falar com você do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5, os versos 6 e 8, diz assim, esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais nova massa, massa nova, e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Esse segundo fermento, irmãos, é um fermento que vem de dentro. O primeiro é um fermento que vem de fora, é externo. Agora esse fermento é um fermento interno. É um fermento que vem do nosso interior. Vem daquilo que nós conhecemos como a natureza carnal, que não se converte e que está aí dentro de você, dentro de mim e dentro de todos. Por isso, Jesus nos alertou lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e todo dia tome a sua cruz e siga-me. O processo da cruz é diário, porque essa natureza carnal ela vai tentar o tempo todo nos levar, nos influenciar a vivermos novamente sobre a sua influência. Então esse fermento que faz levedar a carne, irmão, ele é um problema. E esse fermento muitas vezes ele surge de dentro da velha natureza. Os velhos comportamentos querendo mais uma vez dominar. E isso começa com a palavra que Paulo diz no início lá. Esse vosso orgulho não é bom. O problema, a chave que abre a porta para que esse fermento, para que a velha natureza consiga mais uma vez dominar você, é exatamente o orgulho. É essa resistência nossa em manter-nos num processo, não, eu já sei de tudo, eu já sei como funciona, sou experiente, tenho 30 anos de evangelho, já sou uma pessoa... Irmãos, eu conheço pessoas nesse processo nosso de ministração, de seminários, de maturidade, eu vejo pessoas com 30 anos de ministério e continuam menino na fé. Não pode ser confrontado, não pode ouvir a palavra, só abre a Bíblia para preparar sermão, só ora para fazer aquela oraçãozinha antes de comer. Então a gente vê uma imaturidade espiritual muito grande. E isso em decorrência desse fermento interior, essas velhas práticas. E aí eu quero desafiar você, meu irmão. O que tem sido fermento, o que tem fermentado a boa massa na sua vida? O que tem, servido
como esse fermento que tem feito levedar aquilo que Deus está construindo em você. Talvez é o orgulho, como o caso aqui de Paulo falando para aqueles irmãos em Coríntios. Talvez seja a vaidade, sabe? Talvez você está querendo aparecer demais. Eu vejo muitas vezes aí o irmão que não tem uma oportunidade no culto de domingo, fica magoado, fica zangado. Ah, estão querendo matar meu ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja não é lugar para gente oportunista não. Igreja é lugar para adoradores. Se você está indo lá só porque você quer uma oportunidade, ensaiou, quer cantar, quer ler um versículo, e se não faz isso, se sente diminuído, se sente inferiorizado, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com todo o amor do coração, você perdeu a rota da cruz. Você quer cantar, meu irmão? Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto lá e vai cantar para Deus, irmão. Coloca seu playback no som da sua casa e vai adorar. Por que tem que ser no culto de domingo? Por que tem que ser lá em cima do altar com o microfone na mão? Se for em casa, não serve? Então você está querendo uma plateia, você não está querendo adorar. Você está querendo fazer show, você não está querendo entronizar o nome de Jesus. Então nossos valores vão se perdendo por causa desse fermento aqui que vem tentando levedar a massa do nosso coração, nos fazer ser aquilo que Jesus não morreu na cruz para a gente fazer. Ele morreu na cruz para nos dar uma vida abundante, para nos levar de volta à essência do céu, a nos conectar com Deus, a que a gente viva na dimensão do reino dos céus. Mas a gente insiste em permitir que esse tipo de fermento, sabe, destrua o que Deus está construindo em nós, o Espírito Santo está construindo em nós. Então, reveja a sua vida. O meu desafio para nós aqui, para mim finalizar esse vídeo, concluir, é esse. Primeiro, cuidado com o que você anda ouvindo na internet, com o que você anda vendo por aí, com o que você anda ouvindo por aí. Esse fermento que vem de fora, tem uma teologia que está na moda agora nos nossos dias aí, que é desfaz as malas, sabe? O arrebatamento não existe. O Apocalipse, o livro profético de revelações do Apocalipse e todos os outros que falam sobre a volta de Jesus é figura de linguagem, nada daquilo é real. Vamos dominar a terra, vamos conquistar o mundo, sabe? Vamos dominar as mídias sociais, os canais de televisão, o governo, a economia. Irmão, isso é heresia. Cuidado com essas baboseiras que estão sendo faladas por aí. Meu irmão, nada mudou. Jesus vai voltar, meu filho. Você que está esperando Jesus, que está guardando a sua vida para o arrebatamento, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, te animar, te encorajar. Nós estamos no mesmo barco. Eu estou esperando Jesus voltar e Ele está breve. E Ele vai voltar, meu querido. Você que está aí do outro lado, com expectativa de morar no céu, esperando o soar da trombeta e o Senhor nos arrebatar nos ares. Ó, estamos juntos. Você, eu e muitos mais que não se permitiram seduzir por essa teologia anticristo que tem aí, anti-Deus, anti tudo que é de Deus. Meu querido, Jesus está às portas, Ele vai voltar e nós vamos ser arrebatados. Eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento. Amém? Eu creio nisso, irmão, que nós vamos ver Jesus dos ares voltando para buscar a igreja dele. Nós vamos morar com ele no céu, vamos reinar com ele no céu, no lugar que ele nos preparou, como está escrito lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14 para frente. Então não se deixa levar por essa baboseira que estão falando por aí não. Nada mudou, meu irmão. A Bíblia continua sendo a Bíblia, é ela que vale. É essa conversinha fiada, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Isso aí é regrinha básica, a gente aprende quando está estudando o conhecimento da interpretação das escrituras. Então não se aperreie não. É assim mesmo, falso profeta vai aparecer dos montes. Agora, mantenha-se firme na palavra, em oração, vigilante, porque ele está às portas. Segundo, cuidado com esses fermentos da sua velha natureza. Sonde o seu coração, o que está acontecendo aí dentro, não é? O que está permeando aí o seu coração para levedar a massa do seu coração? Qual é o fermento que está vindo aí? Como eu disse, é o orgulho, é a inveja, é a maledicência, é a mentira, são os pecados sexuais, sabe? O que é que está fermentando, meu irmão? Que está vindo lá da velha natureza querendo fermentar a sua massa. Quando você orar, quando você colocar diante de Deus e avaliar, analisar a sua vida, comece a fazer realmente um processo de santificação na sua vida.
Sabe, comece a buscar mais, comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a se libertar dessas coisas, porque Jesus morreu na cruz para você ser livre. Ele morreu na cruz para nós sermos livres. Nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos sim viver uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que é possível. Se a Bíblia diz que é possível, é porque é. Então é assim que nós temos que caminhar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, sabe, firma o pé. Sabe, firma o pé, não permita que essas coisinhas venham tirar você do rumo. Faça com que a sua massa esteja verdadeiramente preparada para que possamos dar bons frutos para o Senhor. Amém? Então esse é o vídeo da nossa semana de edificação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com Deus.